Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E depois de uma longuíssima pausa, eis que nós voltamos para mais um vídeo. Antes, uma breve explicação para não ficar parecendo que não ocorreu nada, né? Na Universidade Federal de Alagoas, onde eu trabalho, ainda estamos com o calendário todo bagunçado por conta daquele período que não teve aula, períodos excepcionais durante a pandemia. Na prática, isso significa que o segundo semestre de 2023 terminou agora, no dia 5 de abril. Né? E a gente vai ter agora um breve recesso aí de 17 dias, recesso de aula, né? Porque organizar a oferta de turmas, a matrícula dos alunos, gerenciar tudo isso. Né? Mas a gente estava aí no final de semestre, tem as provas finais, tem um monte de questão administrativa, tem TCC. Então é uma época que sempre começa a dar um burnout ali no pessoal. E felizmente isso já acabou, chegou ao fim. E foi por causa desse acúmulo de trabalho, desse estresse acentuado, que eu dei uma sumida aqui no canal, né? Lamento muito, mas agora vamos tentar correr atrás do prejuízo. Falando de governança pública e sistemas de governança. Notadamente, comentando o decreto número 9.203, de 22 de novembro de 2017, conforme estabelecido no item 3.2 do programa do concurso. Para não perder mais tempo, vamos logo ao que interessa, logo depois da vinheta. Nos últimos vídeos, alguns espectadores reclamaram do fato de eu simplesmente ler a legislação. Né? E as minhas respostas a esses comentários foi de que você não tem muito como escapar dessa leitura quando você tem um tópico que analisar a legislação. Pior ainda, tem concurso que parece querer premiar exatamente aqueles que ficam decorando o artigo, o inciso. Tomara que o concurso unificado não seja um desses concursos, né? Mas mesmo consciente que é muito chato ler legislação, e eu também sou consciente que eu tenho dificuldade de tratar desses tópicos jurídicos, eu admito isso. Né? Mas eu pus a pensar como é que a gente poderia tentar melhorar. A verdade é que os conceitos teóricos existem para exatamente nos dar maior clareza sobre os fenômenos que estão na nossa frente. Então eu vou tentar aqui discutir alguns conceitos ligados ao tópico de governança, para só então depois discutir o decreto 9.203, sob a ótica desses conceitos. Então vocês, por favor, depois me digam nos comentários do vídeo se essa tentativa aí deu certo, se é melhor eu voltar para o modelo anterior ou se eu deveria mesmo pensar numa terceira abordagem diferente. Bom, e o conceito que nós vamos trabalhar, então, é o conceito de governança. A base teórica tem mais de 50 anos, quando Stephen Ross publicou na American Economic Review de 1973 o artigo The Economic Theory of Agency, The Principles Problem. Nesse mesmo ano, o mesmo Stephen Ross fez uma palestra na conferência NBR-NSF sobre tomada de decisão e incerteza. Só um parênteses, né? A conferência NBR-NSF é uma conferência anual de troca de ideias entre economistas e estatísticos, né? Numa pegada econométrica, economia matemática, esse tipo de coisa. Pois bem, então, exatamente nessa conferência sobre econometria é que o Ross fez a palestra On the Economic Theory of Agency, The Principle of Similarity. Tá difícil esse inglês, hein? Bom, com essa palestra e com o artigo que ele publicou na American Economic Review, Stephen Ross definiu a relação de agência, o que, nas palavras dele, deve ser entendida da seguinte forma. Diremos que uma relação de agência surgiu entre duas ou mais partes, quando uma delas, designada como agente, atua em nome ou atua como representante da outra parte, designada principal, em um domínio particular de problema de decisão. Então, basicamente, a gente está pensando aqui em agentes e principal. A gente está pensando como gerentes e gestores, que são os agentes aqui, se relacionam com os proprietários acionistas de uma empresa, que são os principais. O problema fundamental é que nem sempre os interesses dos agentes
coincidem com os interesses do principal, especialmente quando a gente pensa em interesse de curto prazo. Então, você precisa pensar, e aí toda a teoria vai se desenvolvendo, você vai pensando mecanismos para que os principais, ou seja, aqueles que detêm a propriedade, os mecanismos que eles podem utilizar para garantir que seus agentes sigam os objetivos e alcancem os resultados que são esperados pelos principais. Então, é uma teoria que vai se desdobrar em análise de contrato, na questão da informação, da transparência, de incentivos e de punição, entre vários outros tópicos. E aí surge a ideia de governança, né, que seria pensar formas de diminuir os conflitos de agência nas organizações. Ou seja, diminuir os conflitos que possam existir nessas relações entre agente e principal. Os estudos avançam e 20 anos depois, em 1992, o Banco Mundial adapta essa ideia que, veja bem, é totalmente voltada inicialmente para o setor privado, mas o Banco Mundial adapta para o setor público, lançando o conceito de governança pública. Nesse trabalho do Banco Mundial, a governança foi definida de forma geral como a maneira em que o poder é exercido na gestão de recursos econômicos e sociais de um país para o desenvolvimento. Agora, antes de avançar, a gente precisa contextualizar esse ano de 1992. O processo de globalização já vinha ganhando força há mais ou menos uma década. E em 1992, nós temos o Tratado de Maastricht e começa a funcionar a União Europeia, uma entidade supranacional de mobilização de alguns aspectos que tradicionalmente são ligados a entidades nacionais. E aí o caso mais claro aqui é o estabelecimento de uma moeda única, o euro, que passa a vigorar 10 anos depois, em 2002. Mas também em 1992, o México passa a integrar o NAFTA, junto com os Estados Unidos e o Canadá, num bloco que une os países da América do Norte. O Mercosul tinha um farol claro na União Europeia, então tinha uma questão muito de seguir os passos dessa integração regional. Então, a gente estava ali num momento que parecia que o mundo caminharia para processos mais amplos de integração regional. E isso aí fora o poder das organizações transnacionais, das grandes empresas, das grandes organizações internacionais que eram capazes de inflar ou de destruir as economias nacionais. Portanto, havia um ponto a se pensar. Como você vai tomar decisões e implementá-las num mundo globalizado ou pelo menos num mundo regionalizado? O governo, ele poderia impor uma barreira tarifária? Um país poderia propor a desvalorização da sua moeda, mas a moeda não era mais nacional, era regional, né? A Itália poderia propor a desvalorização do euro, mas não é a Itália que emite o euro. Então, a gente não está falando aqui de mecanismos de governabilidade no âmbito nacional, mas de uma coisa totalmente distinta, né? E aí a gente vai desenvolvendo essa ideia de governança pública, e eu vou agora seguir o texto do Yuri Gabriel Silva Aires, que é um TCC defendido em 2019, onde ele foi procurar as definições das principais instituições internacionais de difusão de uma ideologia neoliberal para as economias nacionais, né? Então, o Gabriel levantou o seguinte, que em 2011 a OCDE definiu governança pública como arranjos formais e informais que determinam como as decisões públicas são elaboradas e como as ações públicas são realizadas, da perspectiva de manter os valores constitucionais ao enfrentar problemas em ambientes em mudança. No mesmo ano, a ONU definiu a governança como o processo pelo qual a sociedade conduz, governa e gerencia a si mesmo. Isso significa, essencialmente, o processo pelo qual o governo, corporações privadas, organizações da sociedade civil, a sociedade, interagem para definir, concordar e definir seus objetivos de valor comum e sobre as formas organizacionais, tipos de recurso e conjunto de atividades que são necessárias e adequadas para realizar com sucesso as metas escolhidas. E em 2017, o mesmo Banco Mundial, que lançou essa discussão em 1992,
atualiza sua definição de governança pública como o processo pelo qual os atores estatais e não estatais interagem para delinear e implementar políticas dentro de um conjunto de regras formais e informais que moldam e são moldadas pelo poder. Veja, então a gente tem aqui 3 definições que trazem alguns aspectos que valem a pena serem destacados. Então, vamos agora discutir essas definições mais profundamente. Bom, então, primeiramente, temos aqui as 3 definições. E veja que a OCDE fala de decisões públicas, a ONU fala em definir, concordar e definir, está repetido aí, mas tudo bem. Definir e concordar seus objetivos de valor comum, e o Banco Mundial fala de delinear políticas. Então, o que as 3 decisões falam? Que governança tem a ver com a tomada de decisão? Quais são os mecanismos que nós vamos utilizar para, dentre as alternativas de ação, as alternativas de objetivo que nós temos, a gente tomar a decisão por uma ou outra ação, um ou outro objetivo. Outra questão que pode nos trazer essas definições. A OCDE fala em como as ações públicas são realizadas. A ONU fala das formas organizacionais, tipos de recurso e conjunto de atividades que são necessárias e adequadas para realizar com sucesso as metas escolhidas. E o Banco Mundial fala de implementar políticas. Então você veja, a gente discutiu a tomada de decisão, como é que você definia a política, e agora também a governança engloba como é que você executa e tira do papel essas políticas. Mas não é só isso. Como isso vai ser feito? E aí eu destaco que a OCDE e o Banco Mundial falam de arranjos ou regras formais e informais. Então nós temos aí uma série de mecanismos que podem ter diferentes graus de formalização, mas que todas elas são válidas dentro do contexto de governabilidade, dentro do contexto de governança. E, por fim, quem é que estaria sendo chamado para definir as políticas, para executar as políticas mediante arranjos formais e informais? E aí a ONU fala de governo, corporações privadas, organizações da sociedade civil, e o Banco Mundial fala de atores estatais e não estatais. Ou seja, estamos falando não apenas de um governo, de uma organização, mas de como que os governos organizam toda a sociedade, todas as partes interessadas, todos os stakeholders, com vistas a alcançar o mesmo objetivo. Bom, eu vou terminar citando um outro importante texto, uma influente palestra de Leo Kissler e Francisco Heidemann, chamada Governança Pública, Novo Modelo Regulatório para as Regulações entre Estado, Mercado e Sociedade. Essa palestra foi realizada em 2004 e publicada 2 anos depois na Revista de Administração Pública. Eu digo que ela é muito influente, que ela é muito importante, ela tem quase 600 citações no Google Acadêmico. Então, nesse texto, os autores discutem a governança pública a partir da experiência alemã, que começou em 1994. Portanto, 2 anos depois do Tratado de Maastricht, que deu origem à União Europeia, como eu já falei aqui. Segundo os autores, o conceito de governança pública, e aí eles seguem essa ideia de você articular recursos da sociedade civil, governamentais, dos vários níveis de governo, dos diversos interessados, dos diversos stakeholders definidos no assunto, então eles seguem isso, mas ele diz que esse conceito continha a promessa de oferecer respostas consistentes para 3 perguntas centrais, que eram: de que modo podem ser conduzidas politicamente as sociedades desenvolvidas diante dos imperativos de uma economia internacionalizada, globalização e europeização? E essa pergunta trata de governabilidade de sociedades complexas, funcionalmente diferenciadas. Então, veja que estamos tratando do papel das capacidades de estados nacionais frente a um mundo cada vez mais globalizado e integrado regionalmente. Os autores também falam que uma outra questão que o conceito de governabilidade queria resolver
De que forma pode-se superar a crise orçamentária nas organizações públicas diante das crescentes pressões dos custos sobre os sistemas de seguridade social e dos elevados custos associados à unificação alemã? Essa pergunta refere-se à capacidade de financiamento do moderno Estado social. E aqui entra um ponto que eu ainda não falei, né? Mas frente a um processo de enfraquecimento do Estado dentro de uma dinâmica de crescimento do neoliberalismo, como garantir que haja dinheiro para financiar as políticas sociais, que são e eram, na época, muito mais amplas na Alemanha do que o que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, era um Estado social muito maior do que o que a gente conhece. E no caso específico deles, como é que eles iam financiar aquele processo de unificação que incorporou a antiga Alemanha comunista num só país? E aí vamos retomar a fala dos autores, né? Eles terminam dizendo, e finalmente, como é possível dar conta dos valores emergentes nas sociedades modernas e das novas expectativas dos cidadãos por Estado eficiente, a partir das novas possibilidades de participação e engajamento dos cidadãos. Essa questão diz respeito à legitimidade da ação estatal. Então, veja que essa legitimidade tem a ver com maior participação social, mas também, e isso não é dito no texto, né, com a compatibilização de valores num Estado neoliberal. Por isso que se fala de um Estado eficiente, ou seja, um Estado que busca sempre a melhor relação de custo-benefício, e não um Estado eficaz ou um Estado efetivo. Né? Eficiência é custo-benefício. Eficácia é você fazer o que você se propõe. Então, um Estado que consegue executar. Não é isso. Tem que ter uma relação custo-benefício. E nem efetividade. Ao você executar, você alcança os impactos desejados. Isso também não está na discussão. Estamos discutindo apenas relação custo-benefício, estamos discutindo apenas eficiência. A questão da eficiência, num primeiro momento, a propaganda vende como mais resultados com melhor aplicação de menos recursos. Né? Mas uma vez que você impregna essa lógica, você passa a pensar assim, esse resultado vale o custo? E se você considerar que não vale, você corta a ação. Né? Então, você não passa a otimizar, você passa a reduzir efetivamente. Pois bem, eu espero que a ideia e as motivações que levaram a essa discussão a respeito de governança estejam mais claras para todos. E aí, no nosso próximo vídeo, vamos discutir especificamente o decreto número 9.203 de 2017. Mas antes de terminar, eu deixo aqui na tela a bibliografia consultada para esse vídeo. E aí eu volto a replicar aqui o meu mantra de que ver um vídeo no YouTube não é estudar. Você tem aqui uma visão geral. Você tem uma introdução que vai facilitar quando você for estudar a fundo esses temas. Então, corre lá para a bibliografia. Eu deixei os links dos textos, mesmo os em inglês, né? Mas estão todos os links na descrição do vídeo. Somente essa leitura atenta vai permitir a vocês pensarem com a cabeça de vocês a respeito de governança. E aí, por agora, eu agradeço a atenção de todas e de todos e desejo a vocês bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.